Se você está pensando em sair do Brasil e morar no Paraguai, presta atenção nesse vídeo, porque provavelmente você já viu alguém falando que o Paraguai é barato, que é fácil morar aqui, que é fácil de abrir uma empresa, que é fácil conseguir documentação, que você pode chegar com pouco dinheiro e começar uma vida nova tranquilamente. Mas também pode ter visto o extremo contrário, gente dizendo que o Paraguai não vale a pena, que está caro, que não existe oportunidade, que a burocracia é complicada. Então, afinal, qual dessas versões é a verdadeira? E a resposta é mais complicada do que simplesmente dizer que o Paraguai é bom ou ruim, porque morar em outro país não é a mesma coisa que fazer turismo. Uma coisa é atravessar a fronteira, passar alguns dias em Cidade do Leste, fazer compras, conhecer restaurantes e voltar para casa. Outra coisa completamente diferente é acordar todos os dias aqui, pagar aluguel, fazer mercado, trabalhar, resolver documentação, abrir conta, lidar com transporte, encontrar atendimento médico, escolher onde morar, entender os impostos, aprender como funcionam as coisas e principalmente construir uma vida em outro país. Por isso, nesse vídeo, vamos falar sem vender sonho e sem demonizar o Paraguai. Vamos entender o que realmente pode ser bom e o que pode ser ruim, e o que ficou mais caro e o que ainda pode valer a pena, principalmente para quem morar no Paraguai pode fazer sentido e para quem talvez seja melhor ficar no Brasil. Então vamos direto ao ponto. O Paraguai não é o paraíso. Vamos começar pelo principal. O Paraguai não é um paraíso, e isso não é uma crítica, é simplesmente a realidade. Assim como qualquer outro país, o Paraguai tem vantagens e problemas. Existem lugares bons e lugares ruins. Existem serviços que funcionam muito bem e outros que podem deixar a desejar. Existem produtos baratos e produtos que podem custar mais caro que no Brasil. Existem oportunidades, mas também existem dificuldades. Então, se alguém estiver tentando vender para você a ideia que basta você atravessar a fronteira e a sua vida automaticamente vai melhorar, desconfie. Mudar de país não resolve todos os problemas da sua vida. Você continua precisando trabalhar, continua precisando pagar as contas, precisa continuar administrando seu dinheiro, continua tendo problemas para resolver. A diferença é que agora você está fazendo tudo isso em outro país, e é justamente por isso que planejamento é tão importante. Morar no Paraguai é diferente de visitar o Paraguai. Esse provavelmente é um dos maiores erros de quem começa a pesquisar sobre o país. A pessoa vem para a Cidade do Leste, passa 1, 2 dias, vai ao centro, às lojas, compra eletrônico, come em algum restaurante, volta para o Brasil e pensa, eu poderia morar aqui. Calma, você conheceu o Paraguai como turista. Morar é outra história. Quando você mora em um lugar, começa a perceber que coisas que não aparecem em uma viagem curta. Você precisa encontrar um imóvel, precisa escolher um bairro, precisa entender o transporte, precisa descobrir onde fazer as compras, precisa conhecer hospitais, precisa resolver documentos, precisa entender como funciona o sistema financeiro, precisa conhecer as regras, precisa criar uma rotina e principalmente precisa descobrir se aquele lugar realmente combina com seu estilo de vida. Por isso, antes de mudar definitivamente, o ideal é conhecer o país com calma. Não tome uma decisão baseada em 3 dias de turismo. O Paraguai é mais barato? Agora chegamos à pergunta clássica. Mas o Paraguai é mais barato que o Brasil? E a resposta correta é: depende. Eu sei que essa não é a resposta que muita gente gostaria de ouvir, mas é a resposta mais honesta. Depende da cidade, depende do bairro, depende do tipo de imóvel, depende do seu padrão de vida, depende do que você compra, depende da sua renda e depende também de você conhecer o mercado local. Existem produtos que podem ser muito interessantes no Paraguai, existem serviços que podem ter preços competitivos, existem situações que o custo de determinados produtos é vantajoso, mas isso não significa que absolutamente tudo seja barato, e esse é um dos maiores mitos que você precisa esquecer antes de vir. Paraguai não significa preço baixo em tudo. O preço pode surpreender. Um exemplo simples é a alimentação. Existem produtos que podem ser encontrados por preços interessantes, mas também existem produtos importados ou determinados produtos brasileiros que podem custar bastante. E na região de fronteira existe ainda outro fator. Você tem 2 mercados muito próximos. Um do lado está o Paraguai, do outro lado está o do Brasil. Isso permite comparar. Em determinados casos, comprar no Paraguai pode fazer sentido, em outros, atravessar a fronteira e comprar no Brasil pode ser mais vantajoso. Por isso
isso, quem mora na região começa a fazer uma coisa naturalmente: pesquisa antes de comprar. Não existe uma regra dizendo que tudo deve ser comprado em um único país. A vantagem de viver em uma região de fronteira é justamente poder comparar. Aluguel não é necessariamente barato. Agora vamos falar de uma das maiores despesas: moradia. Muita gente chega ao Paraguai imaginando que vai encontrar uma casa enorme por um valor extremamente baixo. Pode acontecer de encontrar boas oportunidades, mas não é uma regra. O preço do aluguel depende muito da localização, tamanho, estrutura, segurança, garagem, acabamento e padrão do imóvel. E Cidade do Leste, principalmente, possui uma realidade muito diferente dependendo da região. O imóvel próximo a áreas valorizadas pode ter um preço completamente diferente de uma casa na região mais afastada. Então, não faça seu planejamento financeiro utilizando apenas aquele imóvel barato que apareceu em um anúncio na internet. Pesquise vários, visite, compare, converse com os moradores, veja a região durante o dia e, se possível, também à noite, porque o preço do aluguel é apenas uma parte da equação. O custo de vida depende do seu estilo de vida. Essa é outra coisa importante. Não existe um número mágico dizendo você precisa de X reais para poder morar no Paraguai. Uma pessoa solteira que trabalha pela internet pode ter uma realidade. Um casal pode ter outra. Uma família com filhos pode ter uma realidade completamente diferente. Se você tem carro, existem gastos. Se utiliza transporte público todos os dias, existem outros. Se come fora todos os dias, o orçamento muda. Se cozinha em casa, muda novamente. Se mora em apartamento, é uma realidade. E se mora numa casa grande, ou se tem filhos na escola particular, existe uma despesa adicional. Se precisa de plano ou atendimento particular de saúde, também precisa colocar isso na conta. Por isso, quando alguém perguntar quanto custa morar no Paraguai, a pergunta correta é: como pretende morar? Porque o custo de vida depende muito mais do seu estilo de vida do que simplesmente do país. Não venha sem saber como vai ganhar dinheiro. Agora chegamos a um dos pontos mais importantes de todos. Se você está pensando em morar no Paraguai, precisa responder uma pergunta antes de qualquer outra: como você vai se sustentar? Essa pergunta parece óbvia, mas muita gente simplesmente ignora. A pessoa pensa: vou para o Paraguai e depois procura alguma coisa. Pode funcionar? Pode, mas é uma estratégia arriscada. Você está chegando a outro país, precisa pagar moradia, alimentação, transporte, documentação, contas e ainda precisa construir sua vida. Então, é muito mais seguro chegar sabendo de onde virá sua renda. Pode ser trabalho remoto, pode ser uma profissão que tenha demanda, pode ser uma empresa, pode ser um negócio próprio, pode ser um investimento, pode ser uma oportunidade profissional já planejada. O importante é ter um plano. Trabalhar pela internet muda muito a equação. Uma pessoa que consegue trabalhar remotamente pode ter uma situação completamente diferente. Ela não depende necessariamente de encontrar um emprego local imediatamente. Pode continuar atendendo clientes de outros lugares. Pode trabalhar com programação, designer, marketing, e-commerce, consultoria, criação de conteúdo, prestação de serviço, entre diversas outras atividades. Mas isso não significa que morar no Paraguai automaticamente será barato ou fácil. Significa apenas que a pessoa pode ter mais liberdade para escolher onde morar sem depender exclusivamente do mercado de trabalho local. Isso é uma vantagem importante. E quem precisa de emprego local? Também é possível procurar emprego no Paraguai, mas faça uma pesquisa antes. Veja quais profissões possuem demanda, veja os salários, veja os requisitos, veja o idioma, veja a localização, veja o custo de transporte, veja se a remuneração realmente compensa o custo de vida. Não compare simplesmente: meu salário no Brasil é X e aqui oferecem Y. Você precisa comparar o pacote completo. Quanto vai gastar com aluguel, quanto vai gastar com alimentação, quanto vai gastar com transporte, quanto vai gastar com documentação, quanto vai sobrar no final. Essa é a comparação que realmente importa. Documentação. Não é só atravessar a fronteira. Agora vamos falar de um dos assuntos mais importantes para quem está pensando em morar no Paraguai: a documentação. E aqui existe muita informação errada circulando na internet. Você pode ouvir: só chegar, é muito fácil, não precisa de quase nada, depois você resolve. E é justamente aí que muita gente acaba tendo problema. Para morar regularmente no Paraguai, existe um processo migratório que precisa ser feito corretamente, com documentos, certidões, antecedentes, requisitos específicos e etapas que precisam ser respeitadas. E tem uma coisa muito importante: as regras e exigências podem mudar. Documentos que eram aceitos anteriormente podem ter exigências diferentes hoje. Prazos podem mudar, procedimento pode mudar. É por isso que não é recomendado pegar um dia de internet e simplesmente seguir aquele passo a passo como se nada tivesse mudado. E é justamente nessa parte que entra o trabalho da assessoria PY. Se você está pensando em morar no Paraguai,
Antes de começar a tirar os documentos por conta própria, entre em contato comigo. Eu posso analisar sua situação, explicar quais documentos você precisa, quais etapas fazem parte do processo e orientar você sobre o que precisa ser feito de acordo com a sua situação, porque cada pessoa pode ter uma realidade diferente. Tem quem esteja a primeira vez, tem quem já esteja no Paraguai, tem quem precisa iniciar a residência e tem quem precisa renovar, tem quem já tem a documentação e precisa resolver uma situação específica. Então, não saia simplesmente juntando documento porque alguém falou em um grupo do WhatsApp ou em um vídeo de 3 anos atrás. Primeiro, entenda qual é o seu processo, depois você organiza a documentação correta. Se você já está justamente nessa fase de planejamento, quer saber o que precisa fazer para a regularização da sua situação no Paraguai, pode entrar em contato com a assessoria PY. Eu faço esse acompanhamento justamente para ajudar brasileiros a entender e a realizar corretamente o processo da documentação no Paraguai. Porque documentação é uma daquelas em que fazer certo desde o começo pode economizar muito tempo, dinheiro e dor de cabeça depois. Apostilamento e documentos brasileiros. Outro ponto que pega muita gente de surpresa é a documentação emitida no Brasil. Dependendo do documento e do procedimento, pode existir apostilamento, validade, tradução e apresentação específica. E aqui é um dos grandes problemas. Muita gente começa o processo sem conferir tudo antes. Depois descobre que o documento está vencido, que falta certidão, que o documento precisava de apostilamento e determinado requisito mudou. E aí o processo atrasar. Por isso, antes de começar, organize, faça uma lista, confira a exigência atual e só então avance. A assessoria pode evitar erros. E se você está pensando, eu não quero ficar tentando descobrir sozinho cada etapa da documentação, é justamente aí que uma assessoria pode fazer sentido. A assessoria PY trabalha com acompanhamento de brasileiros que precisam lidar com o processo de residência e documentação no Paraguai. A ideia não é vender a promessa que tudo será instantâneo, é justamente ao contrário, é ajudar a pessoa a entender as etapas, organizar a documentação e acompanhar o processo de maneira mais estruturada. Se você está planejando morar no Paraguai e quer fazer isso com acompanhamento, os contatos da assessoria PY ficam disponíveis na descrição desse vídeo, mas agora vamos continuar porque a documentação é apenas uma parte da mudança. Ter documentação regularizada faz diferença. Depois que você começa a morar em outro país, percebe que documentação não é apenas uma burocracia que você precisa cumprir. Ela pode fazer diferença em várias situações do cotidiano. Dependendo da sua situação, você pode precisar lidar com bancos, contratos, veículos, imóveis, empresas, trabalho, serviços, procedimentos administrativos. E quanto mais tempo você pretende permanecer no país, mais importante é entender sua situação migratória. Por isso, não deixe tudo para depois. O Paraguai tem impostos? Agora vamos destruir outro mito. O Paraguai não tem imposto. Tem, é claro que tem. O que existe é um sistema tributário diferente do brasileiro, e essa diferença é justamente uma das coisas que atrai empreendedores e investidores. Mas diferente não significa inexistente. Se você vai abrir uma empresa, prestar serviço, comprar determinados ativos ou realizar atividades econômicas do país, precisa entender quais são as suas obrigações. Não faça planejamento tributário baseado em comentário de rede social. Converse com um profissional da área. Empreender pode ser interessante, mas não é mágico. O Paraguai pode oferecer oportunidades para quem quer empreender, mas abrir um negócio não garante sucesso. Você vai precisar ter cliente, precisa vender, precisa controlar custos, precisa entender o mercado, precisa cumprir suas obrigações, precisa administrar e precisa conhecer a legislação aplicável à sua atividade. A vantagem pode estar justamente em encontrar um ambiente que faça sentido para determinado modelo de negócio, mas oportunidade não é garantia, é necessário transformar oportunidade em negócio. E o RUC? Você provavelmente já ouviu falar do RUC. RUC significa Registro Único Contribuinte. É o registro utilizado no sistema tributário paraguaio para a identificação do contribuinte. E existe muita confusão na internet sobre isso. Ter RUC não significa simplesmente agora eu tenho uma empresa. A situação depende da atividade e da estrutura utilizada. Por isso, se você pretende empreender no Paraguai, procure orientação contábil adequada. Não misture residência, RUC e constituição de empresa como se fosse exatamente a mesma coisa. São assuntos diferentes. Segurança. Não existe resposta simples. Agora uma pergunta que parece praticamente simples. Paraguai é seguro? Novamente, depende da cidade, do bairro, do horário, da rotina e dos cuidados que você toma. Nenhum país deve ser tratado como se completamente livre de risco. Quando você chega em um lugar novo, precisa conhecer a região, descobrir quais bairros fazem sentido para o seu perfil, conhecer os horários, entender a rotina local, conversar com os moradores e evitar tomar decisões apenas com base em vídeos da internet. Inclusive, não tome sua decisão baseada somente nesse vídeo. Pesquise, visite, conheça. Ciudad del Oeste.
é diferente das outras cidades do Paraguai? E aqui existe uma particularidade muito importante. Quando alguém fala, quero morar no Paraguai, precisamos perguntar, onde? Porque morar em Cidade do Leste é diferente de morar em Assunção, é diferente de morar em Encarnação e é diferente de morar em Andares, é diferente de morar em Presidente Franco. Cada lugar tem uma dinâmica diferente e Cidade do Leste possui uma característica muito particular, a fronteira, a vantagem da tríplice fronteira. Na região de Cidade do Leste, você está muito próximo de Foz do Iguaçu, no Brasil, e da região de Porto Iguaçu, na Argentina. Isso cria uma dinâmica completamente diferente. Existe um comércio internacional, turismo, transporte, pessoas atravessando a fronteira diariamente, brasileiros morando no Paraguai, paraguaios trabalhando ou fazendo negócios com o Brasil, e essa proximidade pode ser uma grande vantagem, principalmente para quem precisa manter relações com o Brasil. Mas também existe um lado negativo. A região possui trânsito intenso, movimentação, fronteira e uma rotina que pode ser bastante diferente das outras cidades paraguaias. Por isso, importante é conhecer pessoalmente. O idioma. Outro ponto que muita gente subestima, o idioma. Na região de fronteira você vai encontrar bastante português, mas o Paraguai não é um país da língua portuguesa. O espanhol faz parte do cotidiano e o Guarani também possui uma presença muito importante na cultura e na sociedade paraguaia. Então, aprender espanhol é uma das melhores coisas que o brasileiro pode fazer antes de morar aqui. Você não precisa chegar falando perfeitamente, mas quanto mais você entende o idioma, mais independente você se torna. E isso facilita absolutamente tudo, desde uma conversa simples até resolver problemas burocráticos. Saúde. Outro ponto que precisa entrar no planejamento, saúde. Não pense apenas em aluguel e alimentação. Pesquise hospitais, clínicas, atendimento particular, plano de saúde, se fizer sentido para a sua situação. Veja onde estão os serviços que você poderia precisar. Se você usa medicamentos continuamente, pesquise previamente como funciona a disponibilidade deles. Se possui alguma necessidade específica, procure entender como o atendimento funciona antes de se mudar, porque planejamento não é apenas saber quanto custa morar, é saber como será a sua vida. E se você tiver filhos? Se você tem filhos, a decisão precisa ser ainda mais planejada. Você precisa considerar escola, transporte, moradia, saúde, segurança, atividades, adaptação, idioma e rotina. Uma pessoa solteira pode ter uma realidade completamente diferente de uma família com crianças. Por isso, não pegue o orçamento de uma pessoa que mora sozinha e considere que ele serve para uma família. Não serve. Você vai sentir falta do Brasil. E isso também precisa ser dito. Morar no Paraguai não significa deixar de ser brasileiro. Você pode continuar gostando do Brasil, pode continuar visitando, pode continuar comprando determinadas coisas, pode continuar encontrando familiares e pode sentir falta. Isso é normal. Não existe necessidade de escolher entre Brasil é ruim ou Paraguai é bom. A realidade é muito mais complexa. Os dois países possuem vantagem e problemas. A questão é descobrir qual realidade funciona melhor para você. O Paraguai não vai resolver sua vida. Essa talvez seja a frase mais importante desse vídeo. Mudar de país não resolve automaticamente os seus problemas. Se você não sabe administrar dinheiro, mudar de país não vai ensinar isso magicamente. Se você não sabe trabalhar, mudar de país não vai transformar sua carreira. Se você não sabe administrar uma empresa, abrir uma empresa no Paraguai não vai resolver isso. Se você está endividado e simplesmente atravessa a fronteira esperando que tudo desapareça, as dívidas continuam existindo. Você muda de país, mas continua sendo você. Por isso, venha com planejamento. Quem pode se adaptar melhor ao Paraguai? Na minha opinião, algumas pessoas podem encontrar mais facilidade. Por exemplo, quem trabalha remotamente, quem possui uma profissão que pode ser exercida no país, quem tem uma empresa, quem pretende empreender, quem possui uma renda estável, quem tem uma reserva financeira, quem está disposto a aprender espanhol e quem gosta de conhecer outra cultura. Quem consegue se adaptar a uma realidade diferente, essas pessoas podem encontrar boas oportunidades, mas isso não significa que o Paraguai seja automaticamente ideal para elas. É necessário analisar cada caso. Quem deve pensar duas vezes? Agora vamos ao outro lado. Se você não possui nenhuma reserva, não sabe como vai ganhar dinheiro, está vindo apenas porque alguém diz que aqui é tudo barato, não conhece a cidade, não pesquisou documentação, não sabe onde vai morar, não sabe como vai trabalhar, não tem nenhum plano, então talvez seja melhor parar e pesquisar mais antes de mudar. Não existe vergonha nenhuma em esperar. Aliás, esperar e planejar pode evitar um problema enorme depois. Não venha no impulso.
Não venda tudo o que você tem. Não coloque todo o seu dinheiro em uma mudança sem planejamento. Não atravesse a fronteira pensando, depois eu vejo. Esse depois eu vejo pode ficar muito caro. Antes de vir, faça uma planilha. Coloque aluguel, alimentação, transporte, documentação, saúde, telefone, internet, impostos quando aplicáveis, emergências e principalmente uma reserva financeira, porque imprevistos existem em qualquer lugar. Visite antes de mudar. Se existe uma recomendação que vale para praticamente qualquer pessoa pensando em mudar de país, é essa: visite antes. Não venha apenas como turista de compras. Fique alguns dias, conheça bairros, veja imóveis, pegue trânsito, faça mercado, converse com os moradores, conheça a rotina, visite regiões diferentes e tente imaginar: eu conseguiria viver aqui todos os dias? Essa pergunta vale muito mais do que qualquer vídeo na internet. Não escolha uma cidade apenas pelo aluguel. Um aluguel barato pode parecer uma excelente oportunidade, mas imagine que você economizou no aluguel e gasta muito mais com transporte, ou escolhe uma região distante, passa horas no trânsito, ou encontra uma casa barata, mas precisa gastar muito para deixá-la adequada. Por isso, olhe o custo total: moradia, transporte, alimentação, serviços, tempo, segurança, infraestrutura. Às vezes o imóvel mais barato não é a opção mais econômica, o que realmente pode ser uma vantagem. Então, depois de tudo isso, quais são as possíveis vantagens? Primeiro, proximidade com o Brasil, principalmente quem mora na região da fronteira. Segundo, possibilidade de empreender, dependendo do negócio. Terceiro, um ambiente econômico e tributário diferente do brasileiro, que pode ser interessante para determinadas pessoas e empresas. Quarto, custo competitivo em determinadas áreas, embora isso dependa muito do estilo de vida. Quinto, possibilidade de construir uma vida em outro país. E sexto, uma cultura diferente e uma nova experiência de vida. Mas todas essas vantagens precisam ser analisadas individualmente. E quais são as desvantagens? Também existem burocracia, adaptação, idioma, infraestrutura em determinadas regiões, trânsito, diferença nos serviços, distância da família para quem não está na fronteira, necessidade de entender uma nova legislação, diferenças culturais e, dependendo da cidade e do padrão de vida, o custo pode não ser tão baixo quanto você imaginava. É por isso que comparar Paraguai e Brasil apenas pelo preço de um produto não faz sentido. A verdade sobre começar do zero. Você vai ouvir muito: vou para o Paraguai começar do zero. Tudo bem, é possível, mas começar do zero não significa começar sem planejamento. Você pode começar uma nova fase, pode mudar sua profissão, pode abrir um negócio, pode mudar a sua rotina, pode construir patrimônio, mas quanto mais planejamento você tiver, menor a chance de transformar uma oportunidade em um problema. E a documentação? Se você chegou até aqui, porque realmente está considerando morar no Paraguai, e essa é uma das primeiras coisas que você deveria pesquisar: qual residência se aplica à sua situação, quais documentos são necessários, quais precisam ser apostilados, quais possuem prazo de validade, onde o processo é realizado, quais são as taxas, quanto tempo pode levar e quais obrigações você terá depois. Não deixe isso para a última hora. Se você não quiser fazer todo esse processo sozinho, a assessoria PY pode ajudar justamente nessa parte. Os contatos ficam na descrição para quem quiser entender como funciona o acompanhamento. Não existe Paraguai perfeito. No final das contas, a maior verdade sobre morar no Paraguai é essa: não existe o país perfeito. Você vai encontrar coisas melhores, vai encontrar coisas piores, vai encontrar situações que vão facilitar sua vida e outras que vão exigir adaptação. Vai encontrar preços interessantes e preços que vão surpreender negativamente. Vai encontrar oportunidades e também dificuldades. Isso faz parte de morar em qualquer lugar. Então, vale a pena morar no Paraguai? A resposta é: para algumas pessoas sim e para outras não. Isso não significa que uma pessoa está certa e a outra está errada. Se você possui renda, tem planejamento, quer empreender, trabalha remotamente, possui uma profissão que pode exercer aqui, quer conhecer outra cultura e está preparado para se adaptar, o Paraguai pode ser uma opção interessante. Mas se você está vindo apenas porque viu alguém dizendo que aqui é tudo mais barato, pare, pesquise primeiro. O que você precisa fazer antes de vir? Então, vamos resumir. Antes de mudar para o Paraguai, primeiro, conheça o país. Segundo, escolha a cidade. Terceiro, pesquise os bairros. Quarto, descubra como você vai ganhar dinheiro. Quinto, faça o orçamento. Sexto, tenha uma reserva. Sétimo, pesquise a documentação. Oitavo, entenda o sistema tributário, caso pretenda empreender. Nono, pesquise saúde e educação se tiver filhos. E décimo, não tome a decisão baseada em um único vídeo. Nem nesse, nem em outro. Pesquise diferentes fontes. Visite, compare, converse com pessoas que realmente viver aqui e só depois tome a decisão. Conclusão:
Então, essa é a verdade sobre morar no Paraguai. Não é um paraíso, não é um inferno, não é dinheiro fácil, não é tudo barato, não é caro, não é impossível e também não é simples para todo mundo. O Paraguai pode oferecer oportunidades, mas oportunidade exige planejamento, pode oferecer uma nova vida, mas uma nova vida exige adaptação, pode oferecer um ambiente interessante para determinadas pessoas e empresas, mas você precisa entender se esse ambiente realmente faz sentido para a sua realidade e talvez essa seja a maior diferença entre quem chega aqui preparado e quem chega simplesmente seguindo uma promessa na internet. Não venha para o Paraguai porque alguém mandou você vir, venha porque você pesquisou, fez as contas, conheceu o lugar, entendeu as regras e concluiu que essa decisão faz sentido para você. Agora eu quero saber uma coisa, você moraria no Paraguai? Já mora? Ou está pensando em sair do Brasil e vir para cá? Comente aqui embaixo, eu quero saber também. Qual é a sua maior dúvida sobre morar no Paraguai? É custo de vida, aluguel, trabalho, documentação, segurança, escola, saúde, empreender? Escreva nos comentários porque isso pode virar o próximo vídeo. Se você está planejando morar no Paraguai e precisa de ajuda com a residência ou documentação, os contatos da assessoria PY estão na descrição. E aqui no canal você vai encontrar cada vez mais conteúdo sobre o Paraguai. Não apenas compras, não apenas preços, não apenas a fronteira, mas informação para quem realmente quer entender como é viver, trabalhar, investir e construir uma vida por aqui. Então, se esse é o tipo de conteúdo que você procura, já se inscreve no canal, deixa o like e compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que está pensando em falar. Vou largar tudo, vou para o Paraguai, vou morar no Paraguai. Manda esse vídeo para aquela primeira pessoa, porque mudar de país pode ser uma excelente decisão, mas é uma decisão que merece ser tomada com informação. Até o próximo vídeo, pessoal.